Então vamos lá. Bigoda, mais uma pergunta, por favor. Vamos lá, o Marcelo falou o seguinte: quem conduziu o ET do local avistado até a sala de cirurgia? Por que ninguém tá falando disso? Eu não sei responder. Eu cheguei e já estava lá, e de sair estava lá. Marco, você sabe? Então, na verdade, não dá para a gente saber literalmente como foi, né? O que a gente sabe é que houve ali essa movimentação militar e que inicialmente, eles fecharam a parte da radiologia, que ficou uma parte ali, inclusive, depoimentos que nós temos do radiologista, é que ficou parado ali por 3 dias por causa do cheiro, que ficou um cheiro muito forte de amoníaco, né? Mas essa situação do radiologista, eu já acredito ser um outro ser, porque já estava morto, né? Foi aquela questão de onde os militares chegaram, dois policiais da Polícia Militar do Sul de Minas e dois do Exército, fardados, com máscaras, e aí nesse momento eles traziam uma caixa como se fosse de defunto, inclusive eu tenho um vídeo que é o depoimento desse radiologista, que é uma parte do documentário que eu enviei para sua assessoria, né? De repente, se ela quiser colocar do radiologista, que é um trechinho do documentário, ele contando essa situação ali, né? Ah, Eu Mas assim, acredito, eu sim. acredito que era a criatura morta mesmo que estava dentro da caixa lá, né, fechada já. Mas teve criatura que chegou viva, né, que era aquela criatura que o Marco Elixerez e o Eric Lopes levaram inicialmente para o pronto-socorro do Hospital Regional, só que o médico de plantão lá não quis atender e falou para eles entrarem por trás do Hospital Regional, porque já tinha uma ala lá meio isolada, onde já tinha chegado uma criatura. Então, eu acredito que pode ou ter sido essa criatura que já tinha chegado, ou essa outra que chegou à noite, levada pelo Marco Elixerez e pelo Eric Lopes. É muito nebuloso ainda essas particularidades, né, de informação, quem que levou, como que foi. Esse radiologista, a gente localizou ele lá em 2012, né, inicialmente ele estava trabalhando ainda no hospital regional, né, estava na ativa, e na época foi o seguinte, a gente fazendo essa investigação, a gente chegou em duas moças, estava eu mais um outro ufólogo chamado Paulo Aníbal, e eu me lembro que nós chegamos umas moças que faziam aulas de enfermagem, né, de curso de radiologia. Daí a gente perguntou ali, a gente fazia essas perguntas ali para os moradores de Varginha mesmo, e por coincidência ou não, as meninas falaram assim, olha, a gente não sabe de nada, a gente não viu nada, mas assim, tem um professor nosso que disse que ele possivelmente teria feito a radiografia no ser, né, do ser do ET de Varginha. Daí eu falei, nossa, verdade, ela nos passou a informação, nós fomos até o hospital, conversamos com ele nos contou essa versão, só que assim, na época eu me lembro até assim, olha, nós estamos fazendo um documentário junto ao James Fox, será que o senhor toparia? O senhor não precisa se identificar, e aí a gente gravaria esse depoimento. Eu me lembro que ele não quis na época, né? Inclusive chegou a me bloquear. E aí passaram os anos, aí quando foi 2021 eu procurei ele, consegui localizá-lo novamente. Ele já estava aposentado e aí ele resolveu gravar, né, esse depoimento. E um dos fatos interessantes é que esse rapaz que a gente estava comentando, que é o Adilson Uzier, que era o diretor do Hospital Regional na época, ele inclusive falou, né, instruiu a esse radiologista para que não comentasse nada sobre esse incidente. Quando a gente conversava com outros funcionários da época que trabalharam junto com ele lá do Hospital Regional, as pessoas falavam assim, olha, eu acho que aquele radiologista ali, ele sabe, porque ele foi deslocado para a sala lá, mas ele fala para nós que nada aconteceu, né? E aí depois eu fui tentar entender isso com ele, ele disse que o Adilson, foi numa manhã, por volta de 10 e meia da manhã, falou para ele, olha, vai vir o pessoal aqui do Exército, né, algumas autoridades, vão trazer um corpo e você vai fazer a radiografia desse corpo. E aí que ele teria feito isso,
né, mas teria omitido, inclusive, dos colegas dele ali interno, a pedido da diretoria do hospital. E aí, depois de agora, como ele já está aposentado, ele resolveu, né, ele falou, olha, se eu gravar de costas, né, eu falo, né. E assim, a gente percebe que parece que ainda há uma, mesmo passando agora 30 anos do caso, tem pessoas ainda que se envolveram com esse caso de Varginha, tanto da área civil, da área militar, que ainda tem medo de vir se expor, né? A gente percebeu que com a veiculação do documentário, encorajou outras pessoas, né? Inclusive o doutor Janine, né? O patologista, o doutor Armando Fortunato, que fala hoje sobre a explicação da morte, né? Do Marco Elixerese, sobre essa bactéria estranha que foram encontradas. Então, assim, são fatos que eu acho que com o passar dos anos vão surgindo mais informações aí que vai complementando o quebra-cabeça do caso, né? Você falou bem, cara. A impressão que a gente tem que é um quebra-cabeça, que tem algumas peças faltando nesse quebra-cabeça, só que desde que aconteceu até agora, algumas peças apareceram e estão encaixando em lugares que a gente não achava. E só deixar claro para a audiência aí que eu tenho também um envolvimento com o caso de ET de Varginha, porque teve um jogo, né, um jogo brasileiro, Incidente Varginha, que eu fiz a capa do jogo, fiz todo o material gráfico lá. Então, essa é a minha contribuição para esse caso. Vamos para mais uma pergunta, Bigoda? Vamos lá? O Kaique Porto mandou o seguinte: por que nenhum militar que presenciou o caso dentro do Exército se pronunciou posteriormente? Quem quer responder? Eu acredito que seja por conta de terem assinado termos de confidencialidade que não permitem eles falar sobre o assunto, e aí eles têm medo de ser preso, de sofrer represálias e até ficar marcado dentro da própria força ali, dentro da própria instituição militar, né? Ficar marcado com os colegas, tal. Então, por isso que eles nunca falaram publicamente, né? Quer dizer, teve alguns mais rasos que chegaram a comentar alguma coisa, chegaram a gravar até vídeos naquela época, né? E na atualidade, eu cheguei a conhecer um soldado lá da ESA que disse para mim, né, que participou do cerco, né, fazendo aquele isolamento numa dessas capturas, né? Inclusive eu tive com ele pessoalmente, minha esposa, a gente conversando, ele deu detalhes de como que foi isso, mas ele era apenas um soldado ali raso, né? Depois ele acabou saindo da ESA lá e seguindo a vida dele normal, mas ele disse que na época se comentava alguma coisa dentro do círculo militar, dentro da escola de Sargento das Armas, ali em Três Corações, mas fora do círculo militar, eles não falavam nada porque tinham medo de sofrer algum tipo de represália, porque, vamos dizer assim, o negócio pegou bem forte quando aconteceu o caso Varginha lá e eles evitavam de falar nisso, né, para não ser preso e sofrer algum tipo de problema. A gente... Oi, pode falar, Marco. Ai, desculpa, Vilela. Não, então, interessante isso que o Edson falou, que na época, né, a gente teve a gravação ali por parte dos ufólogos, né, de depoimentos de militares que teriam participado dessa operação, né, que foi inclusive gravado no dia 4 de maio de 96, ele detalhando ali, né, uma parte dessa operação. Eu mandei também para a sua assessoria, que foi uma entrevista que a gente conseguiu, meio que um furo, de certa forma, a gente conseguiu convencer o militar X, né, que é o qual a gente chama o nome, ele fala que ele estava na missão com mais 3 caminhões, né, e ele estava fazendo, né, circundou ali, circulou com um caminhão na parte da manhã do dia 23 de janeiro, a captura, né, teria sido no dia 20 de janeiro o avistamento, e no dia 23 ele alega que ele teria tirado, né, um ser, né, em uma caixa, numa missão que houve, numa missão de retirada desse corpo ali
do Hospital Humanitas, né? E eu tenho, que eu mandei para ela, que é o Militar X, ele topou em contar novamente esse depoimento para a gente, ele também está de costas, né? E é o mesmo que gravou na época, e o nosso interesse era justamente para ver se ele iria contar da mesma forma que ele contou a história naquele 4 de maio de 96, e para nossa surpresa, depois de 20 e poucos anos, né, a gente conseguiu localizá-lo e ele praticamente contou a mesma história sem expor o nome dos militares, né, dos superiores dele que estava dentro dessa sala lá no Hospital Humanitas. Ele alega que ele viu parte do ser que foi parte do joelho até o pé, que o pé era bifurcado, né? Eu não sei se vocês gostariam de colocar só esse Posso falar uma trechinho. coisinha antes de você colocar o trecho? Essa criatura que saiu de lá no dia 23 de janeiro, ela saiu pela porta lateral do Hospital Humanitas. Então, dizem, né, as más línguas, que essa criatura ela foi transportada do Hospital Regional para o Hospital Humanitas, porque o Hospital Humanitas ficava numa área mais afastada do centro. Então, como estava tendo muita movimentação de caminhão do Exército, por ali não chamaria tanta atenção. E aí, no dia 23, era um dos motoristas, esse militar, e ele, inclusive, depois de retirar dali, levaram para a ESA e depois levaram para Campinas no dia seguinte. Logo de madrugada, eles saíram em comboio para levar essa criatura. E ele relata, acho que a gente vai ver aí no vídeo, ele relata, não sei se fala da língua também, que puxou a língua. Ele fala disso ou não? Vamos Então, ver Vocês querem ver o trecho? Vamos ver. Vamos ver. Marco, você pode repetir o título aqui do vídeo? Que tem vários aqui pra gente? Sim, acho que tá Militar X. Perfeito, vou colocar ele aqui. Tá. Quer comentar alguma coisa antes, Marco, de ele passar o vídeo ou não? Então, assim, foi muito difícil a gente fazer essa cena com ele. Inicialmente, ele não queria participar do documentário. Foi uma negociação, né, quando a gente localizou ele, de 8 a 10 meses de conversa, porque ele estava, assim, parecia amedrontado ainda, falava que ele recebeu muita pressão. Naquela época, ele tinha muito medo de ser localizado. E aí, me lembro que depois, quando o James veio, né, ele falou, olha, eu não vou participar. Ele confirmou toda a questão. E aí a gente conseguiu convencer para que ele se encontrasse com o James numa das noites ali de gravações. Aí nós dirigimos ali para uma cidade 3 horas e meia de Varginha. Nós nos chegamos, ele estava com mais um outro rapaz. Ele viu se a gente não estava com outras pessoas, nos tirou do local, ele nos levou a outra localização, né, de mais de segurança dele. E é um barzinho, aí nós sentamos por 2 horas e ali o James. Eu digo que foi o James que praticamente convenceu ele. Ele falou assim: olha, gostei do James tal, mas eu vou pensar muito bem se eu vou dar esse depoimento ou não. E aí nos dias seguintes a gente começou meio que falar: olha, se você não fizer agora, você não vai mais fazer. Eu acho que é muito importante, né, para você relembrar isso agora a nível público nacional, mundial, né? E aí ele com muito custo, mas onde que nós vamos fazer essa entrevista? Não tem local nenhum para fazer. E aí, de última hora, a gente armou, né, já dirigindo na estrada, um hotel. E aí a gente alugou o quarto de hotel, né, e fizemos ali. Eu me lembro que até que teve um problema, porque ele não queria que a gente subisse com tripé para não alardar, né, a recepção do hotel. Então, assim, foi tudo praticamente gravado na mão pelo diretor de fotografia, né? Tem cenas ali que você vê, né, que tem a câmera, que ela está sobre uma mesa ali. Então, foi, assim, algo de última hora e que ele confirmou o relato dele de 96, né? Querem comentar? Então, eu queria comentar que, assim, a primeira depoimento que esse militar X ele deu, ele falava também que tinha militares da ESA com uma espécie de câmera pendurada, assim, não estava filmando naquele momento, mas tinha uma câmera pequena pendurada no pescoço, né, que provavelmente já tinha feito algumas imagens ali. Tinha pessoas graduadas da ESA, que eram chefes deles lá, né?
E também teve uma hora que ele pensou que esse ser que estava ali naquela caixa era uma pessoa queimada, né? Primeiro momento,